Olá, queridos, tudo bem com vocês? Paulinho chegando por aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero trazer uma reflexão, hoje eu quero trazer uma palavra do coração de Deus ao seu coração para abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do agir de Deus, e esse agir de Deus nas nossas vidas ele é de repente. Quando eu e você não esperamos, Deus entra, com a sua mão poderosa e transforma as nossas histórias. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já pega o papel, pega a caneta, se eu fosse você, para anotar aqueles insights, aquelas palavras que o Espírito de Deus trouxer ao seu coração, pois certamente você vai ser muito edificado no nosso vídeo de hoje. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão, uma palavra que eu estou meditando aqui agora, e que é a respeito do agir de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes, Deus, ele no seu agir, ele faz as coisas, ele transforma as nossas vidas, transforma as nossas realidades, e muitas vezes, sem pedir permissão, muitas vezes sem avisar quando vem, muitas vezes na nossa percepção, atrasada, Deus está demorando, o Senhor está demorando, mas não, a Bíblia diz que há um tempo perfeito, há um tempo proposto, um tempo determinado, para todas as coisas debaixo do céu. Nas nossas vidas não é diferente. Quero compartilhar com vocês o Evangelho de São Mateus, A palavra de hoje está aqui. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso 18, onde Jesus ele começa a chamar os seus discípulos. E a Bíblia vai falar assim: Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes Jesus: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e os seguiram. Então, tema nosso, para trabalharmos hoje aqui, queridos, eu já quero aplicar essa palavra à sua vida também, é que o agir de Deus, a transformação de Deus, a mudança de Deus na sua vida vai ser assim, de repente também. Porque de repente, você vai ver que de fato, Deus ele não deve satisfação a ninguém, ele é soberano, e ele faz como lhe apraz, como lhe agrada, né? E também nas nossas vidas, que somos seus filhos e filhas, criaturas, obras de suas mãos, também assim, muitas vezes ele não vai pedir permissão, muitas vezes ele não vai nos mostrar o processo, ele não vai, sabe, nos mostrar o passo a passo, pelo contrário, muitas vezes ele vai nos dizer, o que é que ele deseja fazer, mas como ele deseja fazer, ele não vai falar, muitas vezes ele não fala. Então, muitas vezes, o agir de Deus, ele nos pega de surpresa, não é verdade? Assim foi na vida desses discípulos, que mais tarde, a partir desse momento aqui, se tornaram apóstolos. A Bíblia diz que em um determinado dia eles estão cumprindo a rotina deles, aquilo que diariamente eles faziam, que era pescar, e ao chegar da pescaria eles lavavam as suas redes, e é exatamente essa situação aqui. Estavam pescando, estavam mais uma vez, por mais um dia, cumprindo com os seus afazeres, cumprindo, sabe, com as suas obrigações, não esperavam nada de novidade, não esperavam nada de novo, nada de diferente, não sabiam, do que Deus já havia preparado e separado para eles. Não esperavam que aquele dia seria o dia da transformação de suas vidas, da mudança de suas vidas e de uma vez por todas. Aí eu já quero começar a aplicar isso aqui à sua vida. De repente essa seja a sua realidade. De repente você, assim como esses discípulos aqui, está trabalhando no seu dia a dia, está cumprindo e seguindo com a sua rotina, está mais um dia vivendo a sua realidade. Eu não sei se você está lançando rede, como eles estavam, mas de repente você está atendendo um cliente, como sempre atendeu. De repente você está dando uma aula, como sempre deu. De repente você está fazendo a sua atividade como sempre fez. E você não espera, sabe, que esse de repente de Deus, que essa mudança, que o agir, que esse levantar de Deus na sua vida seja hoje. Mas, de fato, pode vir a ser hoje. A gente nunca sabe quando Deus vai se levantar por nós, não é verdade? Porque, de fato, a gente entende, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que
Na maioria das vezes, queridos, esse de repente de Deus, ele não está no barulho, sabe? Ah, Deus chega rompendo. Não, na maioria das vezes não é assim. A gente vai entender que na maioria das vezes esse agir de Deus é no silêncio, sabe? É quando você menos espera. É assim que Deus age nas nossas vidas. E eu quero já declarar essa palavra sobre a sua vida também. É assim que Deus vai agir na sua vida, na sua casa, na sua família. Quando você menos esperar, se você não parar, se você não desistir, né? Deus vai se levantar a seu favor. Quando, Paulinho? Eu não sei. Eu sei que vai ser de repente, queridos. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos eles estavam então, né, fazendo o que diariamente eles faziam. E Deus veio, sabe, Jesus, né, aqui, Deus encarnado, né, em seu Filho, veio aqui, sabe, diretamente ao encontro desses discípulos, num dia comum, numa rotina comum, numa hora que para eles era comum, sabe, aonde toda situação e circunstância que os envolviam era comum para eles, mas para Deus era o dia da mudança, era o dia da transformação. De repente, essa seja a sua condição hoje, queridos. Você, mais uma vez, né, está em mais um dia rotineiro, fazendo o que fez ontem, antes de ontem, o mês passado, o ano passado, de repente fazendo o que você fez a mesma coisa a sua vida toda, procedendo da mesma forma. Mas de repente esse seja o dia que o Senhor separou, queridos. Esse seja o dia, esse seja o momento, sabe, em que Deus separou para te encontrar e te encontrando mudar a sua vida. Você crê nisso? Você crê que o de repente de Deus pode te alcançar aí, na sua casa, nas suas tarefas, nos seus afazeres diários, cotidianos, rotineiros, sabe assim, ó, de repente, e muda tudo de uma vez por todas? Pode ser. Pode ser que aconteça hoje, pode ser que aconteça amanhã, tá entendendo? Então talvez pode ser que você esteja vivendo, sabe, os seus dias mais normais, mais comuns da sua vida, né? Dias repetitivos, dias que parecem não ter movimento, sabe? Mas o céu não trabalha na nossa ansiedade. O céu não trabalha, né, na nossa vontade, na nossa xologia, né, da forma que nós achamos que tem que ser. Os céus têm os seus meios próprios de trabalhar e de agir, queridos, e de nos responder. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê em Isaías 60:22, o próprio Deus falando a respeito disso, né? Falando que no tempo certo farei isso acontecer e depressa. Ou seja, Deus ele tem um tempo estipulado, especificado para você, um tempo para mim, um tempo para A, para B, para C. Deus tem um tempo determinado para todos nós, queridos. De repente você pode estar falando, Paulinho, mas você não sabe há quanto tempo eu estou esperando. Eu sei, eu não estou aqui para menosprezar o tempo de espera que você tem vivido, sabe? Mas eu estou aqui para te lembrar que sim, Deus tem um tempo determinado para você, meu irmão, minha irmã. Entende? E aí, mais uma vez, o que a gente precisa entender é que aquilo que é tempo para você, para os céus, para Deus, é processo, é preparo, né? É lapidação. Porque o de repente de Deus nas nossas vidas, na sua vida, ele não é sorte, não é coincidência. Não é. Mas o de repente de Deus, ele é um encontro, sabe, da maturidade, do preparo e da promessa. Eu vou repetir. O de repente de Deus é o encontro da maturidade, do preparo e da promessa. Quando essas três coisas se encontram, queridos, na sua vida, pode ter certeza que o seu de repente chegou. Deus vai dar um jeito de mudar, virar a chave, mudar a página na sua vida, na sua história. Você recebe? Mas um dos problemas que eu vejo é que muitas vezes nós queremos o de repente de Deus, mas não queremos o processo de Deus. Queremos o palco, mas não aceitamos os bastidores. Queremos o milagre, mas fugimos do deserto. Tá entendendo? E o de repente de Deus, queridos, ele não avisa, né, quando chega. Ele simplesmente chega. A pergunta é: você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Para o de repente de Deus na sua vida, se ele chega hoje? E o que eu quero que você entenda aqui, queridos, é que sim, Deus, ele é especialista, sabe, em usar dias comuns para transformar e para gerar destinos extraordinários. Vou repetir, Deus é especialista em pegar dias comuns para transformar e gerar destinos extraordinários. Talvez esse seja o seu caso, e eu desejo que sim.
Mas de repente você pode, né, pensar, poxa, Paulinho, como eu vejo, né, leio aqui alguns dos comentários, né, eu respondo, irmão, eu tenho 70 anos, que eu estou esperando 50 anos. E de repente você pode achar que os céus estão atrasados, mas não estão. Deus nunca chega atrasado. De igual modo, Deus nunca chega adiantado. Pelo contrário, ele sempre chega na hora certa, meu irmão, minha irmã. E aí eu preciso pontuar para você, eu preciso te lembrar para você, vira e mexe, eu tô falando isso aqui, né? Você não está atrasado, você não foi esquecido, você não foi abandonado pelos céus, por Deus, não foi. Mas pelo contrário, você está sendo preparado, preparada para tudo aquilo que Deus tem para fazer, né, deseja fazer na sua vida. E a palavra vai nos dizer, né, que a vontade de Deus para você, que está me vendo aqui agora nesse vídeo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, meu irmão. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus, entende? Então você não está abandonado, pelo contrário, você está sendo preparado, preparada. E quando o de repente de Deus vier, meu irmão, minha irmã, você vai entender que Deus nunca esteve parado a seu respeito. E você vai verdadeiramente entender que Deus só estava trabalhando aonde você não podia ainda vir. Entende? E quando isso acontecer, queridos, você vai lembrar desse vídeo aqui. Você vai lembrar de que um dia Deus usou alguém para te lembrar de que ele não se esqueceu de você e de que ele está ainda trabalhando a seu favor. Você recebe essa palavra? Então, se esse vídeo falou com você, e você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever aqui. Considere também, né, se tornar um membro, patrocinador, apoiador desse canal. Fazendo isso, você nos abençoa também, você nos ajuda a continuar avançando, né, com a pregação do evangelho, com a propagação dessa palavra e alcançando mais vidas, sabe? Com essa palavra que tem transformado os nossos dias, que tem nos enchido de fé, de esperança e, sabe, de certeza de que Deus é por nós e de que em breve Ele se levantará em nosso favor. Você crê nisso? Posso contar com você? Se possível, toca aqui também no botãozinho de hype. Fazendo isso, né, você vai diretamente dizer para o algoritmo, sabe, do YouTube que esse vídeo aqui é um vídeo relevante, é um conteúdo, sabe, de valor e que tem o poder de abençoar outras vidas, né? E aí o algoritmo mesmo, ele encaminha nesse vídeo para demais pessoas. Posso contar também com você? Então é isso, queridos. Espero que Deus tenha ministrado ao seu coração essa palavra, assim como ministrou na minha vida, né? E que você não perca a fé de que o seu de repente, querido, pode estar a uma oração. O seu de repente, querido, pode estar a um passo de fé que você pode dar hoje, sabe? O seu de repente pode estar logo ali na frente, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te prospere. Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, a sua família. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.